Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Carneiro, eu sou diretor regional da Abrapsa e é com muita satisfação que nós recebemos os associados aqui na tarde de hoje para a apresentação do professor Eliseu Martins e da Marta Pelúcio sobre práticas contábeis, tá bom? Eu acho que é um tema de extrema relevância aqui para a Abrapsa e para os contadores associados, né? A gente acredita que a definição de práticas contábeis é super importante no processo de elaboração das demonstrações financeiras e, às vezes, até mesmo para a eficiência, né? Às vezes, discutimos assuntos de nossos clientes que não são nem aplicáveis de acordo com as práticas contábeis que eles adotam, né? Então, acho que essa discussão de práticas contábeis é de suma importância. Gostaria de agradecer aqui a toda a diretoria da Abrapsa, né? E gostaria de agradecer enormemente a disponibilidade da professora Marta Pelúcio e do professor Eliseu Martins na disponibilidade para essa apresentação, tá bom? Sobre a nossa agenda, nós faremos agora a apresentação da professora Marta Pelúcio e do professor Eliseu Martins. Depois, o nosso apoiador e parceiro, Nasajon, irá fazer uma apresentação sobre tecnologias envolvidas, também que são de suma importância aí para o apoio a empresas de diversos portes, inclusive para pequenas e médias empresas, e faremos o encerramento, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos, e eu passo a palavra aí para Marta. Minha câmera não foi, vamos ver. Não está habilitando. Ah, foi, agora sim. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Carneiro, aí pela apresentação. A gente vai bater um papo hoje, né? Na verdade, eu com o professor Eliseu aí. Muito obrigada, professor, por aceitar também participar para a gente falar sobre as normas para pequenas e médias empresas. E espero que vocês curtam, fiquem à vontade para fazer perguntas. A minha empresa entrou recentemente também para a Abrapsa e é um prazer muito grande poder compartilhar com os nossos colegas, né, da Abrapsa as nossas dores aí como BPOs, né? Então está sendo bem interessante. E eu vi também que o Luke entrou, então olá, Luke. E que bom que você me trouxe para a Abrapsa e vamos trocando bastante experiências nesse tempo. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela da apresentação que nós faremos. Deixa eu só voltar aqui, pronto. Está aparecendo para vocês? Porque para mim parece que não compartilhou. Tá sim, tá Tá sim. aparecendo. Ah, agora Então tá descompartilhou. ótimo. Ah, então, que estranho, né? Vamos lá. Agora apareceu. Então tá ótimo. Bom, não está aparecendo na minha tela, não sei por qual motivo, mas se vocês estão vendo, está ótimo. Então, primeiro falar um pouquinho aí, por que que teve toda essa alteração que a gente vai comentar. Então, eu vou até voltar um pouquinho no tempo, lembrar que a gente fez um processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, lá no ano de 2010, que foi a convergência final, porque o processo começou em 2008, e nós adotamos as normas para as grandes empresas, que a gente chama de CPS completo, CPC completo ou IFRS-FU, e temos as normas, ao mesmo tempo, né, foram emitidas as normas para pequenas e médias empresas em 2010, que é o CPC-PME, e que no Brasil, pelo processo, né, de regulamentação do CFC, chamava lá, NBC, chama, né, NBC-TG 1000. E o que acontece em todo esse processo? Primeiro que essa norma ela é super nova, porque mesmo lá na Fundação FRS, não, no IASB, né? O IASB emitiu essa norma para valer a partir de 2010 no mundo inteiro, então o Brasil foi um dos iniciantes nesse processo em 2010. Essa informação eu acho que é importante para entender que essa norma ela passa por um processo de amadurecimento, porque você vai conhecendo cada vez melhor e isso vai tendo modificações. Então, no Brasil, temos lá, para as grandes empresas,
os CPCs completos, que são as NBC-TGs de 00 a 999, e a norma para pequenas e médias empresas. Qual que é o grande problema que a gente começou a enxergar que existia, o CFC começou a ter uma atenção em relação a isso? Primeiro, a confusão na aplicabilidade. Por quê? Como já o CFC já tinha enxergado que existia lá uma dificuldade para aquelas microentidades, aquelas empresas. Quando você fala de pequena e média empresa, são muitas empresas. A gente está falando de 98% das empresas, não só brasileiras, mas também no mundo todo. Então, a gente tem uma grande quantidade de pequenas e médias empresas. Olhando para o Brasil, 98%. E são empresas com realidades muito diferentes, porque você está falando de empresas com faturamento abaixo de 300 milhões ou ativos abaixo, desculpa, faturamento abaixo de 300 milhões ou ativos abaixo de 240 milhões, que é aquilo que enquadra em grandes empresas, e então é um grande volume de empresas com realidades diferentes. Uma empresa que fatura 100 milhões não é a mesma realidade de uma empresa que fatura 1 milhão. E aí, o CFC já tinha emitido, lá em 2012, a ITG-1000, que era uma interpretação para quem já aplicava no NBC-TG-1000 para uma simplificação. E isso era confuso, porque, na verdade, você tinha uma norma e uma interpretação que te remetia a algo mais simplificado. E a conclusão era que ninguém entendia e, portanto, ninguém aplicava. E a aplicabilidade muito baixa, tanto da NBC-TG-1000 como da ITG-1000, que era essa interpretação. E por que ninguém aplicava? Então, o que era detectado? Primeiro, que era muito custoso, complicado para a realidade, principalmente de escritório de contabilidade. Por isso que essa conversa, para nós, que somos BPOs, é tão importante. Porque quem atende uma empresa de pequeno porte, em geral, é um escritório de contabilidade. E esses escritórios não tinham estrutura, não entendiam, não estavam preparados, os contadores não entendiam, e nada disso funcionava. Então, na prática, tínhamos pouca utilização. E precisávamos ter também uma manutenção da contabilidade que é feita para esse tipo de entidade, que são de menor porte. Então, é fundamentado em fluxo de caixa, para cumprimento de burocracias, para a entrega de obrigações que sejam fiscais e tributárias, na sua grande maioria, e sem utilidade de informação nenhuma. Então, essa era a grande realidade em que nós detectamos. Então, foram criados alguns passos para conseguir chegar em alguma solução para aqueles problemas que já eram conhecidos. Então, a primeira foi uma definição mais clara de aplicabilidade e criação de normas de acordo com as realidades. Então, a gente saiu daquele modelo de ter o CPC-PME lá, para aquelas empresas de faturamento de 4,8 milhões, que é do simples, até 78 milhões do limite do presumido, e quebramos essas normas, e tínhamos isso e ITG. Então, a gente quebrou isso em duas normas que são NBC-TGs, ou seja, são normas mesmo, não são mais interpretações. Então, nós temos a NBC-TG 1000 para quem fatura acima de 300 milhões, e que não seja grande empresa no sentido lá das empresas de sociedades anônimas ou de sociedades de grande porte. Então, para essas até 300 milhões, desculpa, porque acima de 300 milhões são essas grandes, e nessa faixa entre 78 milhões e 300 milhões, a NBC-TG 1001, ou seja, vamos chamar de médias empresas, aquelas que estão de 78 a 300 milhões, aplica a norma para pequena e média empresa, correlata a norma internacional. Quem é do lucro presumido, ou seja, basicamente, que vai do limite do simples, 4,8 até 108 milhões, aplicar a NBC-TG 1001, e abaixo de 4,8 milhões, a 1002, ou seja, são três conjuntos de normas distintos para pequenas e médias empresas, separando média, pequena e microentidade. Mas é complicado transitar entre elas? Não. A ideia foi porque como que foram feitas, né, essas normas. Então, que aí vem. Então, o primeiro passo foi definir essa aplicabilidade. O segundo passo foi usar a PME como base e ir simplificando nas suas normas para empresas de menor porte. Então, a NBC-TG 1000, simplificada para 1001, para atender as pequenas empresas, e a 1001 simplificada
para atender as microentidades, que é a NBCTG 1002. A simplificação veio tanto na redação, para ser mais fácil de entender, então tivemos a preocupação de fazer essa simplificação de redação, como também de conteúdo, então, menor exigência. Essa linha de simplificação, tanto de linguagem quanto de conteúdo, já é a linha que é adotada pelo IASB. Então, a gente está, inclusive, assim, em concordância com aquilo que é feito no IASB. O IASB, quando faz a norma pequena e média empresa, ele já faz uma simplificação da FU. Então, imagina que aqui nós temos, então, a FU simplificada para PME, que, na verdade, vai ficar para média, simplificada para pequena e simplificada para microentidade. Então, essa que foi a ideia. E redução de tamanho, porque isso também simplifica a vida de quem tem que fazer a leitura e o acompanhamento. Então, para vocês terem uma ideia, a norma de pequenas e médias empresas, que é a correlata da Internacional, tem 194 páginas, enquanto a 1001, que é para pequenas empresas, tem 47 páginas, e a 1002 para microentidade, 16 páginas. Então, ela é bem mais simplificada do que nós tínhamos antes. Como terceiro passo, foi levado para audiência pública, então teve participação das pessoas antes do processo de emissão final, com aprovação em novembro de 2021, considerando-se já alterações necessárias de acordo com a audiência pública, e a entrada em vigência a partir de 2023 de forma obrigatória, mas podendo ser de forma antecipada adotada nesse ano de 2022. O enquadramento, então, ele fica vinculado ao faturamento, e aí vocês já vão me perguntar, obviamente, mas e se for aprovada a lei do Simples, que vai aumentar o limite para 8,6? Então, automaticamente, também vai aumentar o limite do uso da 1002. A ideia é que ele fique vinculado ao faturamento do Simples e o faturamento limite do presumido. A ideia é essa, para que tenhamos aí essa flexibilidade. E se a empresa quiser mudar de faixa? Então, ela pode fazer após 2 anos consecutivos na nova faixa, ela tem que permanecer 2 anos na mesma faixa, para não ficar transitando cada ano em uma faixa, que o negócio vai ficar complicado. Ou seja, mudou de faixa, depois de 2 anos ela tem que se adaptar. A empresa ela tinha um faturamento abaixo de 4,8 milhões, então ela estava na 1002. Aí ela ultrapassou esse limite e saiu do Simples. Ela tem 2 anos para se adaptar. Então, a mudança de faixa ela pode acontecer até 2 anos depois dessa alteração. Mas a empresa pode optar por outra norma que ela queira? Pode, sempre para cima. Então, se ela obrigatoriamente ela tem que aplicar 1002, ela pode aplicar 1001 se ela quiser, ela pode aplicar 1000 se ela quiser, ela pode aplicar full se ela quiser. Mas ela não pode ficar transitando. Então, se ela optou por uma faixa superior, ela tem a obrigação de ficar pelo menos por 2 anos nessa faixa superior. E agora eu chamo o grande professor Eliseu para dar continuidade. Agora é com você, professor. Esse grande aí só porque eu sou mais alto que você, né? Isso mesmo. Olha, eu só não falo mais minha altura porque na última vez que eu medi, eu descobri que eu já diminuí quase 3 centímetros, tá certo? Então, não toco mais no assunto. Pessoal, mas muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. E ao falar então aqui das duas, né? Nós temos aqui o tema do lado esquerdo, qual que é o tratamento para as chamadas pequenas empresas que hoje estão naquela faixa já falada pela professora Marta, de 4,8 a 78, e na direita, nas micros, para baixo de 4,8. Nós temos uma série de slides, e a gente selecionou os pontos que a gente considera mais relevantes. Lógico, a gente que montou acha mais relevante, né? Isso não quer dizer que estejam todos os pontos aqui e que alguém possa, uma hora aí, ter um problema particular, vai lá e diz, poxa, mas isso era importante, devia estar naquela apresentação. A gente escolheu de acordo com os critérios da gente, então, que a gente considera como os mais relevantes. E outra coisa, nós não vamos discutir. Isso aqui não é um curso sobre as duas novas normas brasileiras de contabilidade. Nós não vamos explicar cada um dos itens aqui com detalhes. Obviamente, ficaríamos aqui até amanhã. Então, quer dizer, até amanhã não, né? Elas não são tão complicadas assim, mas gastaríamos bem mais tempo.
Então, a gente vai fazendo as menções das principais alterações, mas sem entrarmos em muitos detalhes. Em um ou outro tópico, realmente a gente pode ter que gastar um pouco mais de tempo. Vamos lá, demonstração do resultado. Formato. A exigência de que tem que ser, ou naquela forma mais típica europeia, de demonstração por natureza. No Brasil, nós estamos acostumados a fazer por função, e quem faz por função no Brasil tem que fazer uma nota explicativa para fazer a outra. Aqui, as pequenas empresas fazem pela função, ou seja, vendas, custo dos produtos vendidos para a indústria, custo dos produtos vendidos. Se quiser fazer opcionalmente na nota explicativa por natureza, então vai abrir o custo do produto vendido, o que é matéria-prima, mão de obra, encargo social, energia, etc. Por função, despesas administrativas. Se quiser abrir por natureza, vai abrir a despesa administrativa, o que é pessoal, o que é consumo de materiais, o que é, seja lá o que for. Então, não há obrigatoriedade de fazer as duas. Basta uma, desde que seja por função. A micro é por função também, óbvio. E nem tem alternativa de fazer do outro jeito, que não é nem para a gente criar muita complicação. A demonstração dos resultados abrangentes, ela não está obrigatória para nenhuma das duas. A demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela é obrigatória para as pequenas empresas, inclusive lá dentro vão estar os resultados abrangentes, aqueles que não transitam pelo resultado e vão direto para o patrimônio líquido, estarão aqui dentro. Não vai desaparecer a evidenciação dos resultados abrangentes, vai aparecer direto na mutação do patrimônio líquido. Se as únicas mutações que tiverem acontecido forem o lucro do período, vão ser otimistas, né? Sempre fala lucro líquido, a destinação para reservas, destinação para distribuição, não tiver alterações de outras contas, não precisa nem fazer a mutação do patrimônio, basta fazer a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Nas micros, só é exigida. O que quer dizer o seguinte: mas a micro quer fazer uma mutação do patrimônio líquido. Pode fazer, não tem dúvida nenhuma. Isso aqui é o mínimo exigido. Dentro da mutação do patrimônio, vai ter a coluna de lucros ou prejuízos acumulados, que vai resolver a exigência normativa. Então, aqui o resultado abrangente, mutação do patrimônio líquido. E a demonstração do fluxo de caixa? Ela continua no mesmo modelo que ela existe para grandes empresas, para as médias, etc., que é aqueles fluxos de caixa subdivididos em fluxo de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento, mas as micro não precisam fazer demonstração de fluxo de caixa. Quer? Ótimo, parabéns, faça. Não é obrigado. Então, é uma senhora simplificação, né? Detalhes da demonstração do fluxo de caixa. As normas, tanto da PME como as normas lá gerais, elas dão algumas opções, faz de um jeito, faz de outro, você fica... Aqui, o que está acontecendo é o seguinte: há certas opções que existem para as empresas maiores estão simplificadas aqui, já determinadas. É assim, por exemplo, se você está recebendo juros, dividendos, que são receitas, não são aplicações de equivalência patrimonial, você vai classificar como atividade de investimento. Não vai ficar nas atividades operacionais. Por quê? Porque nas grandes empresas, isso é opcional, uma faz de um jeito, outra faz de outro, fica uma confusão danada. Então, para a gente homogeneizar o tratamento nas pequenas e elas serem mais comparáveis entre si, vai ficar aqui. Juros e dividendos pagos, que tem alternativas para as empresas grandes. Aqui também não. Vai lá para o grupo de atividades de financiamentos. Os tributos que também vão ficar no fluxo de caixa da atividade operacional. Pagou o imposto de renda, ou pagou o simples, pagou o lucro presumido, tudo vai aqui. Com isso, a gente tem uma comparabilidade maior entre elas. Está correto? Como não tem fluxo de caixa, essa não é uma preocupação para quem trabalha com microentidades. Notas explicativas. Nada daquele monstrengo, né? Nem das médias empresas.
elas estão bem simplificadas, mas ainda são exigidas para as pequenas, de 4,8 a 78, vão ter que continuar fazendo nota explicativa, mas de uma forma bem mais simplificada, como está detalhado em cada uma das seções da nota. Sempre lembrando, gente, que nota explicativa só se faz daqueles assuntos que são relevantes, que são materiais. A norma pode dizer: estoque, você vai lá e tem que explicar isso do estoque, do imobilizado. Se o seu estoque é muito pequeno, nem precisa ter nota explicativa sobre estoque. Isso faz parte das normas para grandes empresas. No Brasil, nós temos até uma norma brasileira, que é a orientação CPC 07, que dá um bom detalhamento. Nós estamos até trabalhando numa complementação dessas duas normas, para pequeno e micro, para explicar isso melhor. O que interessa agora é dizer: teremos sim notas explicativas para as pequenas, mas muito simplificadas. E não vai haver obrigatoriedade de nota explicativa na micro. A única coisa que ela vai ter que fazer é, depois que fez o balanço, fez a demonstração do resultado, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela precisa, mesmo não havendo notas explicativas, fazer uma declaração. Isso vale para as pequenas também, mas aqui na micro é a única. Estas demonstrações estão sendo feitas de acordo com a NBC-TG 1002, Contabilidade para Microentidades. Isso tem que ser feito para esclarecer para todo mundo. Demonstrações combinadas, que nem são muito comuns no Brasil, são opcionais para as pequenas e nem é tratado isso na figura das micros. Vamos virar, professora Marta? Consolidação e equivalência patrimonial. Esses dois assuntos, não necessariamente muito simples, estão mantidos sim para as pequenas empresas, de 4,8 a 78, mas não existem para as micros. Investimentos societários nas microentidades, se existir, ficam ao custo, como era antes da lei das SAs no Brasil. Está mais simplificado ainda do que na lei. Então, deixa lá o investimento pelo custo, o que receber de participação do lucro é receita, não aplica equivalência e fica lá desta maneira. Simplifica barbaridade. Por terem que aplicar equivalência e consolidação, as pequenas vão aparecer provavelmente com aquela figura de mais-valia e de goodwill. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill, obrigatoriamente amortização nas pequenas até 10. Isso também existe no CPC-PME. Aqui na micro não vai ter goodwill, não vai ter esse problema. Ganho por compra vantajosa, que sai dessa figura aqui das combinações de negócios, isso tudo está bem simplificado com relação ao que é exigido para as empresas maiores do que pequenas. E lá embaixo, no caso das micros, nenhum problema, porque não há investimentos avaliados por equivalência nas microentidades. Claro, se a empresa acha que é importante, que precisa fazer, tudo bem, ela vai e, como a professora Marta explicou, voluntariamente ela passa para o grupo de cima, ela pode fazer isso, só que daí ela tem que aplicar não só a equivalência, tem que aplicar todas as outras regras das pequenas. Ninguém da micro pode escolher um critério da pequena e outro da micro. Não pode. Tá correto? O da micro só pode usar da pequena se for de um assunto que não esteja regulamentado na micro. Isso é outra história. Mas se tem uma regulamentação de um item qualquer do balanço do resultado para a micro, a empresa está seguindo a micro, tem que usar. Se ela quiser mudar para a pequena, todas as práticas contábeis têm que mudar. Investimentos, os tributos diferidos sobre mais-valia de ativos, é um assunto muito específico, né? No caso de aquisição de empresas, vai ficar opcional para as pequenas empresas. É uma bela simplificação, porque é um assunto que dá muita confusão, mesmo nas grandes empresas. Há uma discussão contábil enorme sobre esses tributos diferidos, sobre a diferença entre o que o ativo que está dentro da empresa que eu adquiri vale a preços de mercado comparativamente ao que está contabilizado. Então, que é a tal da mais-valia ou menos-valia. Nas normas lá de cima tem que ter a figura do IR diferido sobre isso.
Como eu disse, dá muita confusão. No caso das pequenas, é opcional, não precisa fazer. Quer fazer? É opcional, pode. Tem que fazer direitinho. Se pequenas empresas tiverem investimentos no exterior, continua a regra de que a variação cambial do investimento no exterior não vai para o resultado, mas vai sim diretamente para o patrimônio líquido. Não há menção disso nas micros, partindo do pressuposto que nas microentidades não há investimento no exterior. Quem aplica equivalência patrimonial pode, às vezes, ter uma variação de porcentagem de participação. Teve aumento de capital e só você participou, os outros não participaram. Mudou sua participação. O efeito disso, item importante, registro, no caso da pequena, também diretamente no patrimônio líquido. Se a investida tem patrimônio líquido negativo, você só vai reconhecer passivo se tiver responsabilidade pelo PL negativo que existir da adquirida. Perda de influência. Então, as normas lá de cima, as grandes, perda de influência, tem que fazer uma baixa, reavaliar o investimento societário a valor justo, nada disso. Se era uma controlada, deixa de ser controlada, nem coligada ou sai de coligada, perde influência, o último valor que estava contabilizado passa a ser entendido como ao custo, e esse passa a ser o custo a ficar dali para frente. Não preciso fazer nada daquela complicação que está nas outras entidades. Impairment. Aqui tem uma bela facilitação. Essa história de ter que fazer impairment, de imobilizar, continua existindo, mas apenas quando for notória a perda, tanto para pequenas como para micro, ou seja, quando é a olhos vistos. Você tem lá um conjunto de máquinas que parou, não adianta, não tem, elas estão totalmente antieconômicas. Aí sim, aí você vai ter que, o valor que está depreciado é muito mais do que o que ela vale. Aí vai ter que reconhecer a perda. É notório, a máquina está lá parada, etc. Não precisa ficar fazendo os testes de impairment, às vezes contratar um consultor para fazer cálculo de fluxos de caixa, trazer a valor presente, etc. Negativo. Os testes de impairment são necessários, mas apenas nesses casos de notória existência. Os ativos de propriedade para investimento não têm alternativa de avaliação a valor justo. É tudo ao custo, dentro do imobilizado. Se for relevante, você explicita na hora de mostrar imobilizado. Imobilizado de uso e o outro que é propriedade para investimento. Se ele for irrelevante, nem precisa detalhar, mas não pode avaliar a valor justo, que é uma alternativa, inclusive, muito cara, né? Se você faz trocas de ativos imobilizados, pode tratá-las como permutas, como era o método antigo que a gente usava no Brasil. Não precisa usar aquela metodologia exigida para as empresas maiores de considerar na troca do ativo que você está entregando um ativo, recebendo o outro, o valor de mercado do outro tem que ser contabilizado como receita, aí você vende, tem que apurar lucro nas trocas de imobilizados, nada disso, bem mais simplificado. Outra simplificação, depreciação. Você não precisa fazer toda aquela história de ficar recalculando depreciação, valor de custo, valor residual estimado, que muda às vezes todo ano, vida útil estimada, que também muda. Você, se usar esse critério, ou usar o critério fiscal, não distorcer as demonstrações contábeis, você pode partir direto para as depreciações fiscais. É óbvio que nas micros, mais ainda, né? Ao contrário, é para fazer fiscal, a não ser que fazendo a depreciação pelo critério fiscal de 20% do veículo trouxeram uma deturpação muito grande na demonstração, aí você passa para o conceito econômico de depreciação. Ativos biológicos e ativos financeiros não ficam avaliáveis a valor justo. Ativos biológicos é ao custo. Nas micro também. Então, você tem estoques de florestas, você tem estoques de certos outros ativos de gado, seja lá o que for, tem que ficar avaliando ao custo que ele está fazendo lá, Marfrig, BRF, né, JBS,
Suzano, etc. Não. Você pode manter seus ativos biológicos ao custo. Tá certo? Pode não. É para ser mantidos. Ah, mas eu quero fazer. Bom, então daí você tem que sair das pequenas e partir para o CPC-PME, que é obrigatório de 78 para cima e é optativo para quem gostar dela. Perfeitamente. Os ativos passivos financeiros também. Todos por qual é o valor original, com os ajustes por tiver de índice de correção, de inflação, de câmbio, taxa de juros contratada, etc. A não ser que sejam ativos financeiros cotados em bolsa. Aí, se você quiser, não é obrigatório, pode passar a usar os valores de mercado para os ativos cotados em bolsa. Não sendo cotado em bolsa, ficam pelo valor original, não são avaliáveis a valor justo. Professor, eu posso fazer uma observação? Por favor. Fica até um pouquinho mais dinâmico, eu vi que o senhor está tomando água aí, dá uma parada para eu tomar uma água. Obrigado. Essa observação que o senhor falou de ativo biológico é muito importante para mostrar como que você não pode misturar normas. Porque essa é uma dúvida que o pessoal já tinha no Brasil, assim, quando só tinha CPC-PME, falava, mas veio aí a FRS 16, então, portanto, eu faço a PME e aplico a FRS 16 para a leasing. Não pode. Você tem que estar no conjunto de normas que você está encaixado. Então, muito bem colocado pelo senhor, mas só para chamar atenção, porque esse é um ponto que a gente vê que as pessoas fazem muita confusão, se quer utilizar valor justo para ativo biológico, aplica outra norma, não que vai aplicar essa e fazer aquilo que está lá. A não ser que seja algo permitido, porque em alguns poucos casos existe uma permissão, olha, que é o caso lá da moeda funcional. Olha, se você tiver uma moeda funcional diferente, que é uma coisa super rara, você vai aplicar o que está lá, mas já está remetendo àquela outra sessão. Então, só para deixar bem claro, porque para as pessoas já começarem fazendo certinho, né, professor? Perfeito. Muito obrigado, Mário. Faz favor, vai ajudando aí toda hora, né? Faz favor. Faz favor. Deixa eu tomar meu chazinho aqui enquanto você me dá a colher de chá. No caso de ativos, você tem contas a receber, você tem um monte de vendas a prazo e você quer fazer cessão, você quer passar para uma empresa de securitização. A regra, no caso das pequenas, vai ser mantida a regra das outras. Se você faz a cessão, mas mantém a responsabilidade, ou seja, se o cliente não pagar, você vai lá e você vai ter que recomprar, você vai continuar tendo que tratar como duplicata descontada. Tá certo? Então, o valor recebido é uma conta de duplicata descontada, não é duplicata descontada, pode ser duplicatas ou outros ativos cedidos no passivo. Então, você vai ter contas a receber e vai ter o passivo do outro lado. Se você faz a cessão e não tem mais responsabilidade nenhuma, bom, aí você dá baixa dos ativos, tem o reconhecimento do dinheiro que entra e a diferença vai para o resultado. Claro que um detalhe desse nem se vai tratar nas microentidades. Os estoques, normal, produtos animais, vegetais e minerais, podem ser avaliados a valor de mercado, podem ser avaliados, se você quiser, não é obrigatório, quando essa for a prática mercantil. Então, os estoques, qual que é a regra normal? Olha, eu não estou discutindo as regras normais, tá? Elas permanecem. Então, os estoques é o custo. A regra de custo ou valor líquido de realização dos dois, o menor. Claro, continua valendo. Aqui, só para lembrar, que há uma autorização para quem quiser fazer uso daquilo que a própria lei das SA, já desde 76, permite, e que o fisco agora, inclusive, nem tributa essa variação enquanto os ativos não forem baixados. Pode fazer este ajuste. As micros, não. O estoque é pelo custo somente. Por favor, Marta. Ativos intangíveis, que tem que ter obrigatoriamente amortização nos pequenos entre 5 e 10, e nas micros é mais restrito ainda, no máximo em 5 anos. De que maneira que eu faço essa amortização? Pelo método que você achar o mais adequado, que representa melhor a perda de valor do ativo, ou pela linha reta, quando isso, aliás, é muito comum, né? Porque normalmente esses valores não tendem a ser grandes, não vale a pena ficar gastando tempo com metodologias complicadas. Então,
é admitido, usa-se o método mais adequado ou a linha reta sendo permitida alteração de um para o outro se tiver devida justificativa. A história do IFRS 16, né? Então, aquele negócio com uma comoção aí no Brasil. Agora eu fiz um contrato de aluguel, eu tenho que calcular quanto contrato por 7 anos. Então, qual que é o valor presente dos pagamentos de aluguel durante 7 anos? Discutir qual é a taxa que eu vou utilizar, que é um problema sem fim, terrível, e daí contabilizar aquilo que é obrigatório hoje lá do direito de uso no ativo para as grandes empresas, né? Direito de uso e o passivo de arrendamentos ou aluguéis a pagar. No CPC-PME hoje não há essa obrigação, mas o IASB está querendo colocar. Mesmo que ele coloque lá, vai valer para cima, não vale para as pequenas. Não vai haver ativação dos contratos de arrendamentos e de aluguéis no caso das pequenas e microempresas. Eu sou pequena empresa, tenho um valor enorme, eu acho bonito mostrar meu direito de uso aqui. Você vai mostrar o passivo. Você quer? Ótimo. Muda das pequenas e vai para a CPC-PME. Pior que na CPC-PME, por enquanto, também não pode. Então, se você quiser, passa direto para normas brasileiras de contabilidade completas, ou full IFRS. É isso aí, tá certo? No caso do arrendador... Professor, eu duvido que vá passar na PME, porque isso aí está em discussão ainda, o feedback vai sair agora em setembro, se isso vai aparecer ou não. Mas, mesmo assim, ainda vai demorar para alterar a PME. Então, tem que ir para a FU mesmo, se quer fazer isso. Então, deixa eu falar, quietinho. No arrendador, os arrendamentos, os bens continuam, né? No imobilizado, no intangível, também não tem aquele negócio de colocar, substituir por contas a receber, imobilizado arrendado por longo prazo, vida útil, muito perto da vida do contrato. Não, fica tudo lá como imobilizado ou intangível, bem simples. A única complicaçãozinha que tem aqui é quando aquele caso que a empresa tem um imóvel, por exemplo, ela vende o imóvel para o banco, ou para um investidor, e arrenda de volta por 15 anos. Tá? E mais ainda, pode ou não ter a opção de recomprar no final de 15 anos, já tem um valor definido. As regras para essa contabilização do leaseback são complicadas. Aqui é o seguinte, para pequenas empresas, reconhece a venda e vai reconhecendo o aluguel. Simplesmente isso. A não ser que o valor, tá certo, de mercado, o valor da transação for muito diferente do valor de mercado. Tá correto? O valor de, por exemplo, de aquisição lá na frente, etc. Eu tenho um imóvel e eu estou pagando uma prestação tal que, na verdade, ela corresponde a pagar a amortização do empréstimo mais os juros até o final. Mas eu compro por 100 mil reais, que eu estou vendendo por 2 milhões. Gente, espera aí, isso daí não é operação genuína de venda e aluguel. Pela essência, isso é uma operação de financiamento. Então, neste caso, que o valor residual lá é muito diferente do valor estimado de mercado, aí você vai ter que deixar o seu ativo no seu ativo, não pode dar a baixa, e o dinheiro recebido tem que aparecer como empréstimo, porque, na verdade, é isso que você fez. É lógico que você vai exercer essa opção lá na frente, no fundo, você está dando o imóvel em garantia de uma dívida e não fazendo uma venda e um aluguel. Então, nesse caso, então, vai ter que contabilizar como vender aluguel, a não ser na hipótese comentada. Mais um. Ativos e passivos contingentes têm um tratamento mais ou menos parecido com os tradicionais, mas de uma forma mais simplificada nas pequenas, e nem tem menção disso daí lá dos ativos contingentes na micro. Tá certo? Não precisa se preocupar com isso. E uma coisa que aparentemente, né, Marta, é um negócio muito comum em pequenas e microentidades, que é o sócio ir lá socorrer a empresa dando adiantamentos para aumento de capital. As normas full lá em cima, como regra, esses adiantamentos para aumento de capital não podem ficar no patrimônio líquido.
mesmo que eles tenham aquela característica de genuíno aumento, ou seja, há um contrato entre a empresa e o sócio que dá e diz: é irrevogável, irretratável, esse dinheiro vai ficar aí até a gente fazer um aumento de capital lá para frente. Às vezes o sócio precisa fazer isso, o outro não tem condição ainda, então, por enquanto, vai com um adiantamento, para depois os dois fazerem aumento de capital juntos, seja a razão que for. Tá correto? E, às vezes, nem quer fazer, formalizar aumento de capital agora, gastar dinheiro, sei lá o que for. Vai ser permitido, então, o adiantamento para aumento de capital futuro, se um contrato genuíno que dá essa retroatividade e irrevogabilidade, vai sim aparecer no patrimônio líquido, o que nos foi dito ajuda a melhorar muito os balanços, às vezes, de pequenas e microentidades que são forçadas a tirar isso fora. Tratamento de eventos subsequentes ao encerramento do balanço. No caso das pequenas, tem um tratamento simplificado com relação à norma geral, e no caso da micro, não precisa nem se preocupar. Não vai ter que fazer nem registro, nem nota explicativa. Se acha relevante, importante, ok, vai lá e coloca. Faz lá, cria uma nota na micro. Não está proibido de fazer nota. Pode fazer. Pagamento baseado em ações. Ele, de uma maneira geral, é muito típica principalmente de empresas abertas e de algumas grandes empresas. Médias empresas também costumam ter. Pequenas, não há muito o que fazer. É um tratamento contábil bastante complicado. Nós partimos do pressuposto seguinte, que as pequenas empresas não têm pagamento baseado em ações, ou seja, vão pagar remuneração emitindo ações ou emitindo cotas e vendendo abaixo do que ela vale quando uma determinada meta for cumprida. Chego lá para os gestores da empresa e é o seguinte: se vocês triplicarem as vendas em 5 anos, nós vamos permitir que você compre as cotas novas que nós vamos emitir por R$10 a cota. Olha, todo mundo vai entrar lá feito doido, etc. Tem um jeito de contabilizar isso aí, um jeito meio estrúxulo, diga-se de passagem, nas normas integrais, é uma coisa horrível, mas isso não está tratado na pequena empresa. Mas se a pequena quiser, olha aqui, neste caso, sim, ela pode, se ela tiver pagamento baseado em ações, ela vai lá na norma de pequena e média empresa, que é o conjunto de cima, traz para baixo e aplica, e ela não precisa tratar todas as outras normas contábeis de acordo com a PME. Então, aqui ela pode fazer isso, é uma explicitação. Não sei quantos de vocês aí trabalham, tem pagamento baseado em ações, então vai ter essa orientação. Subvenção governamental, pequenas costumam ter, né? E então tem um tratamento aqui simplificado. Não é uma coisa muito comum, né? Dentro do lucro presumido, etc. Mas se acontecer, tem um tratamento simplificado. No caso das micros, simples, etc., em princípio não existe a figura da subvenção governamental, mas nem está tratada. Aí eu tenho uma micro que é uma SA que tem uma subvenção governamental. Você vai ter que buscar lá de cima e trazer aqui para baixo. Isso praticamente não existe dentro do... Né, pode ter SA até 4.800.000, pode ter, né, professora Marta? Pode, não tem limite de faturamento para ser uma SA. Por exemplo, começou uma SA agora, colocou... Ela tem algumas complicações, né, de tem que estar pelo lucro real, né? Não tem que estar no lucro real, não tem obrigatoriedade. Para poder ter a subvenção governamental. Para ter a subvenção? Porque a subvenção pode vir... subvenção governamental? Pode ser uma prefeitura. Gente, quem aqui é do mundo prático é a professora Marta, tá? Imagina, tem muita gente boa aqui que pode responder nesse grupo. Eu vou chamar daqui a pouco a minha especialista no fiscal que está assistindo, aí ela responde coisas que sejam específicas da parte tributária. Gente, cada dia que a gente lê esse negócio, nós somos os primeiros a ter dúvidas, viu? A gente imagina que vocês vão ter dúvidas, vai ter que estudar, vai ter que aprender, tem dúvida. E não vai ser esta sessão nossa que vai deixá-los competentes para aplicar a norma de pequena ou de micro entidade,
se não analisarem bem a matéria. Nós estamos só alertando para os pontos principais. Benefícios a empregados. Olha, a pequena e micro, quando a norma de benefícios a empregados é o tradicional. É a história do registro do Fundo de Garantia dos Encargos Sociais, de alguma premiação, de alguma extensão de férias, seja lá o que for, alguma bonificação, normal. Aqueles benefícios a empregados pós-emprego, quer dizer, quem dá complementação de aposentadoria, dá tratamento de saúde para aposentados, etc., não estão sendo tratadas aqui. Ah, mas eu tenho. Vai buscar na norma de cima e embaixo. Por que nós não colocamos aqui? Porque é uma norma extensa, complicada, que vamos obrigar quem nunca viu isso e nem vai ter isso aí ficar lendo. Então, a gente optou por essa simplificação também. Mas se você é uma limitada e tem cotas resgatáveis ou ações, vai ter que classificar do passivo, até na microentidade. Ações ou cotas resgatáveis, então, o dono da cota do ação, ele tem o direito de vir e exigir da empresa o pagamento, isso não é patrimônio líquido mesmo, isso tem que copiar as grandes lá em cima, que tem que tirar essas ações, essa parte do capital social do patrimônio líquido e colocar no passivo. Isso não pode, às vezes, ser tão relevante que nós achamos melhor manter. Entrega de devolução de capital com bens. Aqui tem a norma de que, se você está devolvendo isso e não é entidade sob controle comum, acionistas ou sócio, você tem que ajustar primeiro os bens ao valor de mercado para depois fazer a entrega, mas se isso acontecer entre entidades sob controle comum, tudo há valores contábeis. Esse assunto nem está discutido na micro, porque realmente não é muito típica dela, né? As receitas, reconhecimento das receitas. Se alguém aí conhece as NBCTs das FUL, a gente tinha o tal da CPC 30, que depois foi substituída mais recentemente pela 47. O que está na pequena empresa é mais simples ainda do que estava no CPC 30. Nada daquelas complicações do CPC 47 de distribuir não sei quantos tipos de desempenho, não sei lá. Não é a receita é bem simplificada. E no caso da microentidade, tem mais. Se não houver deformação significativa nas demonstrações relevantes, materiais, você pode tratar tudo como se trata as receitas do ponto de vista fiscal. Por exemplo, você emite a mercadoria, a nota fiscal, mas manda o caminhão sair, leva uma semana, 10 dias para chegar e entregar tudo. Pela norma contábil da média empresa, você tem que só ir reconhecendo na medida que está entregando as mercadorias. Não, aqui é o seguinte, é um padrão seu de trabalho. Você emite a nota e reconhece a receita juntos. Você emite a nota, carregou o caminhão, emite a nota e reconhece a receita. Ah, mas... Gente, na microentidade, gastar dinheiro para ficar fazendo isso todo mês, ou mesmo que seja só no balanço inicial e final, não, pode, se não trouxer deformação, é uma compensação sempre, né, ano a ano. Então, contabilidade simplificada. Pode ser, mas eu quero fazer... Aí você pode fazer, não tem problema. É uma opção. Juros de empréstimos tomados para fins de construção ou de estoques, que demoram muito tempo para serem feitos, ou de imobilizados, eventualmente até de alguns ativos intangíveis, né? Então, as normas não há ativação. Os juros desses empréstimos vão para a despesa diretamente. Inclusive, a aceitação fiscal, etc., já joga lá direto e está... Vocês perceberam que há também aqui todo esse trabalho, um vínculo para simplificar diferenciações entre contabilidade e fisco. Vocês já perceberam isso, né? Então, os custos dos empréstimos de ativos que demoram certo tempo para serem produzidos vão direto para despesas financeiras.
E aquela história de quem emite título, tratar a despesa com a emissão de título de dívida como ajuste do título da dívida do passivo para ajustar a despesa financeira, distribuir com despesa financeira, nada disso. Se você está emitindo notas promissórias e está tendo algum custo, se você... Toda despesa, direto e morreu. Tá certo? Opa! Nós já temos comentado, lucro, quem trabalha com lucro real vai ter que fazer o registro dos impostos de renda sobre o lucro diferidos normais. Se tiver, né, lá embaixo, tem uma despesa que é dedutível só no ano que vem, então eu lancei contabilmente agora, mas a baixa de credores de liquidação duvidosa é só lá mais para frente, então você vai ter que lançou a despesa contábil, vai ter que fazer o reconhecimento do IR e da contribuição social, se for o caso, diferidos. Isso foi mantido, tá certo? No caso da micro, se lucro presumido ou real, que normalmente elas são pelo simples, aí tem que seguir essas daqui das pequenas. Quem está no Simples Nacional pode não reconhecer a diferença entre os valores contábil e fiscal, podendo deduzir da receita bruta. Ou seja, os tributos, tá certo? Essas diferenças entre critérios contábeis e fiscais, pode jogar direto da receita bruta. As micros, antes do lucro líquido ou como dedução da receita bruta. Marta, você quer até completar essa parte aí de registro dos tributos, que você é mais dominadora da matéria? Assim agora eu vou tomar meu chazinho aqui. Isso. E nós discutimos bastante isso lá no grupo, né? Que tinha também o Matheus, da Receita Federal, porque, assim, para efeito contábil, eu prefiro enxergar os tributos separados. Eu até consigo fazer isso dentro do Simples, pegar as alíquotas, falar o que seria dedução da receita ou o que seria tributo direto, que é sobre o lucro. Ou você pode. Então, assim, quando a gente fala que pode ser em um ou em outro, você pode fazer uma quebra, ou você pode colocar diretamente como redução, porque não fala assim, já que a base de cálculo é o faturamento, então ele é um tributo sobre faturamento. Quando a gente pensa no presumido, eu vou falar primeiro do presumido, fica mais fácil de explicar. Quando a gente fala de presumido, embora a base dele seja o faturamento, ele presume-se qual o lucro que você tem. Então, ele é um tributo sobre o lucro, mas é sobre um lucro presumido. Portanto, eu até entendo que no presumido o melhor lugar é na parte de baixo, depois do lucro operacional, antes do imposto de renda, eu coloco o lucro, mesmo sendo presumido como imposto de renda, para chegar no lucro líquido. No caso do Simples, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele envolve, inclusive, INSS. Então, ele envolve uma série de outros tipos de tributos e que aí você pensa, olha, se eu colocar como dedutora da receita, fica melhor a explicação, normalmente, para esse tipo de entidade, porque ele é base receita e ele inclui um monte de coisa, ou eu posso colocar lá embaixo. E para efeito gerencial de clientes nossos, a gente acaba quebrando mesmo. Então, eu coloco assim, eu coloco separado para enxergar, né, o que seria, o que vale. Porque como que a pessoa pode tomar decisão, por exemplo, se sair do Simples, qual que é o impacto que vai ter de INSS, qual o impacto que vai ter de outros tributos. Então, é muito nesse sentido de que o que a gente tem que levar em consideração que quando você faz uma contabilidade de pequena e média empresa, ela é uma contabilidade única para efeito gerencial e para efeito de fora da empresa. Então, quanto melhor for essa informação que sirva também para o gestor, isso vai acabar apoiando muito no processo de decisão dele, se ele for olhar a contabilidade. Aí muitos professores Eliseu, vão dizer assim, ó, mas o pessoal, os gestores nem olham, mas não olham também porque a gente não faz, porque os contadores não fazem. Então, os gestores passarão, os empresários, né, esses microempresários, passarão a se interessar por contabilidade a partir do momento que eles enxergarem a utilidade disso. E isso cabe a nós temos que vender o nosso peixe, porque se a gente não vender o nosso peixe, ninguém vai comprar nunca. Muito bem, pode virar então para a próxima. Bem, aqui são dois pontos muito relevantes. O que está escrito ali? Custo atribuído. Quem adotou pela primeira vez as normas FUL ou CPC-PME viu que na adoção inicial, aqueles ativos, principalmente no caso brasileiro dos ativos imobilizados, né, que estão lá normalmente há muito tempo,
e ainda mais que há muitos anos não se faz correção monetária, então nós sabemos que esses ativos podem estar com uma diferença brutal entre o seu valor de mercado e o valor contabilizado. E o que está sendo permitido aqui? Se alguém não tiver utilizado ainda a figura do custo atribuído, quando entrou na figura na aplicação da CPC-PME, por exemplo, quem aplicou em 2010, ou aplicou em 2013, 2014, sei lá o que for, adotou pela primeira vez de PME, ou até a full, né? Adotou lá, e fez uso da figura do custo atribuído, não pode reavaliar esses ativos. Mas, se não fez uso, né, do custo atribuído, vai poder fazer agora. Então, veja o seguinte, a empresa, pequena empresa, ela tem lá seu ativo imobilizado, vai iniciar-se como pequena empresa, nunca atualizou aqueles ativos, ou porque eles foram comprados depois, ou porque simplesmente não fez uso, vai ter essa oportunidade de fazer o ajuste a valor de mercado. Claro, ela tem que fazer isso de uma maneira adequada, deve procurar ter um laudo, deve ter, se possível, de preferência, um laudo externo, está correto? Se for interno, muito fundamentado. Eu tenho lá do imóvel, então coloca lá a cotação, fundamenta lá nos documentos da contabilidade, o que você tomou como base, se você tomou como base cópias de escritura ou de anúncios de jornal, sei lá o que for. Não pode chegar lá, eu acho que vale tanto. Criar automóvel, vou vender automóvel, eu acho que vale tanto. Não pode. Então, a figura do custo atribuído pode ser utilizado, não é obrigatório, tanto pelas pequenas quanto pelas micros, que nunca tiverem feito esse tipo especial de reavaliação de ativo. Esse tipo especial, que a gente nem chama de reavaliação, para não confundir com a reserva de reavaliação lá da lei, porque lá, inclusive, se fizesse, tinha que continuar fazendo sempre, né? Até que foi proibida. Este não, esta é uma única vez, como foi aplicado em 2010, 2009, na verdade, né, na adoção, no ano de comparação do ano inicial, lá no caso das empresas de PME e full, das grandes empresas, perdão. Então, poderão fazer isso. É relevante, está correto? Pode fazer com que muitos valores por demais jogados, ou eventualmente jogados por demais para cima, tá certo, toma cuidado, né? De repente você tem uma frotinha de automóveis lá e nunca depreciou assim muito, daí você como profissional de contabilidade tem que fazer o custo atribuído e ajustar, tá bom? Não pode, é o impairment, você deixou de fazer o impairment, então já ajusta no custo atribuído. Então não é lembrar que é só quando ele vale mais. E tem mais ainda. O tal da reabertura de balanço chamado fresh start, olha que nome pomposo, fresh start, que é inventário geral. Nós sabemos, a Marta mencionou lá a pessoa do Matheus, esse grupo que trabalhou, que até a Marta vai mostrar depois, teve a participação de uma pessoa da Receita Federal o tempo todo, aliás, com ajudas enormes, tá certo? Com ajudas enormes, né, Marta? Você e a Mônica, com ajudas enormes pela experiência, por terem escritórios que trabalham com contabilidade, experiência prática do dia a dia, com pequenas, e eu mexo com empresas, né, trabalho com grandes empresas, né? Eu não tenho a vivência pessoal de média e micro. O que eu tenho é que eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, eu tenho muitos amigos contadores, então aqui eu vejo algumas coisas, etc. Mas é um pouco um leigo metido, às vezes, a fazer algumas perguntas. Mas, sabidamente, as pequenas e principalmente micros, muitas delas, mesmo contrariando, né, às vezes até a legislação e as normas do Conselho Federal de Contabilidade, não têm contabilidade. Ora, se elas não têm contabilidade, gente, agora a coisa fica muito, que não tem mais desculpa, é muito complicado. Não tem mais, não vai ter mais jeito. As pequenas terão que adotar, pelo menos as pequenas, as micros terão que fazer contabilidade e adotar pelo menos as da micro. Só que daí vem, mas eu nunca tinha feito. Né? Levada pela regra fiscal de não basta ter o fluxo de caixa, etc. Não fizer. Bom, então aí você tem duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Uma,
Você não tem a contabilidade, mas tem os documentos todos, principalmente dos seus contas. Você é capaz de montar suas contas a receber, seus estoques, seu imobilizado, suas contas a pagar. Você tem documentação. Ah, ok. Com base nessa documentação, você não precisa ir lá e retificar a contabilidade, refazer aquela contabilidade que faz 15 anos que você não faz. Não. Você vai fazer um balanço novo, um inventário geral. Vai subir todo, e vai ter que estar todo municiadinho, direitinho lá, né? E vai abrir lá no seu. Vai lá no razão, né? E abre lá um razão. Caixa eu tenho tanto, quantos a receber tanto, discrimina, blá, blá, estoque, blá, muito bem. E você tem o inventário geral e passa a fazer a contabilidade daqui para frente. Está correto? Muito bem. Agora, mais ainda, eu tenho um inventário, mas eu não tenho os documentos. Bom, se você tem inventário, tem os documentos que fazem o valor, vai para o custo atribuído. Eu não tenho nem os documentos mais, do mesmo jeito. Faça o inventário geral daquilo que você sabe o que é da sua propriedade. Você sabe qual é o passivo seu. Não vai dizer que não. Se você não sabe, né? Então, antes que você quebre bem rapidamente, vai lá e faça o seu inventário. Esse inventário, é lógico, tem que estar muito bem documentado, muito bem documentado do ponto de vista, nem que seja de fiz levantamentos com fulano, ciclano, então, que me ajudaram, blá, 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 blá. É isso que a gente tem de estoques. Tá, 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 tá. Se você está nessa situação, coitado, né? Espero que tenha ninguém precisando fazer isso. Pelo menos os dados para remontar o inventário geral, as empresas deveriam ter. Mas se não tem, vai valer a figura do tal do inventário geral. Não há desculpa de não vou fazer contabilidade porque eu não tenho condição. Tem que fazer o inventário geral e recomeçar. Então, nesse caso, é um balanço novo e começar a vida dali para frente. Vejam, são todas as principais alterações que a gente falou até agora, comentadas muito rapidamente, tendo em vista a exiguidade aqui do nosso tempo e ainda tentar sobrar alguma coisa para perguntas. Então, lembrem-se, não é isso, vou repetir, isso aqui não é a lista de tudo que se tem de novo, ou que se tem de conteúdo nas duas. São os pontos que nós consideramos mais importantes e falados muito rapidamente. A gente sabe, desculpa, mas, né? Fazer o quê? Muito obrigado. Agora a senhora continua, professora. Sim, professor. Então, e só para completar, o que nós estamos agora em gestação, né, que são os próximos, nosso trabalho não terminou, né, professor? Então, está aqui o nosso GT, que é formado pelo Antônio de Pádua, o professor Eliseu como líder, o Eric Martins, o Fábio da Costa, o Felipe Bastos, que é do CFC, o Fábio é um professor da FUCAP, o José Elias, que é um professor de Minas Gerais, que também tem experiência prática, principalmente de área agro, né? Ele tem algumas experiências interessantes. Eu, o Matheus, da Receita Federal, e a Mônica, que o professor já comentou que também tem experiência prática lá no Sul. Então, nesse grupo de trabalho, nosso trabalho não terminou, porque agora a gente está fazendo o plano de contas sugerido para as duas normas, as demonstrações contábeis também sugeridas para as duas normas, e fazendo algumas atividades, né, para divulgação, para fortalecer essa implantação, que ela realmente aconteça, como o que estamos fazendo hoje aqui, né, professor, na Abrapsa. Perfeito. Agora sim, Carneiro, eu passo a palavra aí. Muito bacana, muito obrigado. Toca o sininho para aqueles que dormiram durante a minha apresentação, por favor. De maneira alguma, eu queria parabenizá-los pela apresentação, realmente muito clara a apresentação. Eu acho que a definição das práticas contábeis, quando nós ganhamos clientes, eu acho que você definir de partir da prática contábil é muito importante, né? Porque às vezes você começa a fazer e discutir assuntos perdendo até eficiência, né, assuntos que não são sequer aplicáveis aos clientes, né? Então, eu acho que essa discussão de prática contábil é muito importante. E aí, o professor, eu gostaria de fazer um adendo ali na parte da subvenção governamental. Como o professor Eliseu bem colocou,
Grande parte das subvenções fiscais vem do imposto de renda e contribuição social, tributos federais, Pode ter mas outros. não são excludentes, né? Então, grande parte dos benefícios são para contribuintes do ICMS, que é um tributo estadual. Então, muitos estados fornecem essas subvenções e elas passam a ser aplicáveis, às vezes, para clientes do lucro presumido, que são contribuintes do ICMS, né? Então, Doações, às vezes, prefeitura que doa um terreno, que doa não sei o que, etc. exatamente, Também, né? Desculpa, eu aquela hora Obrigado exatamente. pelo ajuste Na, aí. com relação, e aí o senhor já bem colocou que os assuntos não foram os assuntos mais relevantes, mas um assunto que a gente discute muito na Abrapsa, e todos nós temos clientes com esse tema bastante vigente, são empresas que estão desenvolvendo tecnologias, né? Até nós mesmos, contadores, e na Abrapsa a gente tem um comitê técnico que fala sobre desenvolvimento de tecnologia. Então, muitos dos nossos escritórios estão desenvolvendo softwares e tecnologia. E tem, com essas startups, estamos na era das startups, muitos clientes desenvolvendo tecnologia. Então, eu gostaria de saber, eu sei que na PME existe um limitador para capitalização de softwares desenvolvidos internamente, e gostaria de saber como que esse assunto é tratado na NBCTG 1001 e 1002. Olha, eu vou até começar com o seguinte, uma sugestão. Esse assunto não é importante no mundo, mas nós não vamos resolver, não estamos aqui para resolver o problema do mundo, está correto? Nós estamos para fazer a contabilização das coisas nossas aqui no Brasil. A sugestão é de que vocês façam chegar ao Conselho Federal de Contabilidade a ideia de produzir um documento específico para as empresas de tecnologias, startups, etc. Está correto? Porque é um assunto que não está só problemático para micro e pequenas entidades, porque as empresas, às vezes, até maiores, tá certo? Tem problemas de contabilização. As regras que estão valendo lá para cima, de uma certa maneira que a gente sabe, né? São aquelas que tradicionais, no IFRS, os gastos todos com pesquisa, seja lá pesquisa de mercado, pesquisa de tecnologia, pesquisa de viabilidade, tudo quanto é gasto de pesquisa tem que ser tratado como despesa. Os gastos de desenvolvimento são gastos que são ativáveis. Então, primeiro, você fez a pesquisa. Aí você chegou num projeto. Bom, agora eu vou... O projeto básico. Agora eu preciso desenvolver o projeto. Ao desenvolver o projeto é que começa a fase de poder ativar os gastos. Até então, veja, quem é contador mais antigo lá atrás, a gente tinha o ativo diferido na lei das SAs, que era bem mais amplo e permitia a ativação de um monte dos chamados de despesas pré-operacionais. E era comum as despesas, eu me lembro direitinho, a Itautec, que era, até desapareceu, eu acho que nem existe mais, que era uma empresa de tecnologia de propriedade do Itaú. Tinha outra que era a maior concorrente dela, era até maior que ela, esqueci. Elas tinham ativos diferidos enormes, porque todos os gastos com as pesquisas de desenvolvimento de tecnologia, elas colocavam como ativo diferido, que era uma coisa que desapareceu a partir de 78 na contabilidade brasileira, subiu da lei das SAs. E às vezes a gente está muito acostumado àquela filosofia, a gente vai para... E não pode. Tá certo? As normas SUS e as normas PME não permitem. Todos os gastos com pesquisa são despesas. Todos os gastos com desenvolvimento, desde que o projeto já esteja tecnicamente aprovado. Não há dúvida nenhuma da viabilidade técnica do projeto. Isso não é suficiente. Você tem que ter a viabilidade econômica totalmente demonstrada.
Se você vai precisar sair tomando dinheiro emprestado, pegando dinheiro de sócio, sabe lá o que vai acontecer para desenvolver o projeto? Enquanto você não tiver garantia das fontes, você não pode ativar os gastos com desenvolvimento, aqui para despesa. As nossas normas não estão, né, Marta? As nossas normas não estão tratando dessa matéria, tá ok? Não, mas... É uma falha, não tem dúvida. Não, então, não é, na verdade, professor, porque a gente partiu da PME. E o problema é que a norma de PME, ela não permite o reconhecimento de ativo intangível em desenvolvimento. Ou seja, tudo é despesa. Nem na PME. É igual aos americanos. Os americanos não permitem ativação nem de despesa de pesquisa e nem de desenvolvimento. A norma internacional full permite as de desenvolvimento. Veja que é um nível. Depois fala que acabou o conservadorismo na contabilidade, né? Não, por causa não. A prudência, perdão, prudência. Então, por prudência, né? Os americanos não permitem. O IASB, para as grandes empresas, ela não só permite, como exige a contabilização dos gastos com desenvolvimento com essas características de viabilidade técnica e financeira comprovadas. A CPC-PME, com a Marta bem... Aliás, a Marta é nossa representante no organismo de pequenas e médias empresas do IASB, viu? Portanto, tudo que vocês quiserem saber de CPC-PME, perguntem para ela. Eu também pergunto. Até amanhã. Só até amanhã. Eu completo 6 anos e sou obrigada a sair. Ah, é? Infelizmente. Vai acabar meu mandato. Ai, que pena, Marta. Mas eu já alinhei com eles que eu vou continuar participando, assim, informalmente, né? Queria lá do CPC, né? Ajudei a fundar, antes do CPC, depois a Comissão Consultiva da CVM, depois passou para o CPC, daí eu sou um dos fundadores do CPC, fiquei lá até uma hora, que você foi embora, você fica aqui como convidado. Então eu sou convidado do CPC, você sabe disso. Então você vai ficar como convidada de honra do grupo das pequenas e médias empresas. Legal. Ô, Carneiro, mas me permita fazer uma sugestão. Então, se a empresa ela tem desenvolvimento de softwares, fica no full, vale a pena, porque você, além de não poder colocar o que está em desenvolvimento, o software que ela já tiver pronta, ela tem um limite também da amortização, então é super complicado. Isso. Então, eu ficaria lá em cima. Eu concordo com você. Se ela quer ser grande, prova que quer ser grande e é capaz de ser grande desde agora. Exatamente. Bela colocação. E eu volto ao ponto da Marta sobre a consistência da prática contábil. Porque às vezes ele fala assim, não, eu sou PME, mas eu quero capitalizar ativo intangível. Só essa parte que eu quero fazer capitalizar intangível. Não, mas se você quer capitalizar intangível, você deveria aplicar todos os impactos do CPC, do IFRS Full, né, do CPC completo. Então, gostaria de abrir para perguntas, saber se alguém tem alguma pergunta aqui, a professora Marta e ao professor Eliseu. As fáceis para mim, as difíceis para ela, vocês já viram? Até parece, professor. Tem uma pergunta aqui, é isso, Rafael? Não, está perguntando do material. O material, sim, eu vou disponibilizar na Abrapsa. Bacana. Excelente, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu gostaria de perguntar, aproveitando aqui, se quando uma empresa passa de uma norma para outra, né? Ela existe quando você vai ter efeitos de coisas que são aplicáveis em uma norma e não são na outra, a necessidade de reapresentação, né, eventualmente, dos números originalmente apresentados, né? A regra geral na contabilidade é sim, a não ser quando uma norma específica te libere disso. Excelente. Muito bacana. Como já aconteceu várias vezes, introdução de certas normas, aquela norma de aluguéis, norma de receita, várias coisas. Às vezes, então vai lá e diz, então não precisa. Então, se tivesse, se não, tem que reaplicar. Muito bacana. Eu acho que a apresentação foi tão clara e de uma maneira tão prática que as dúvidas foram esclarecidas aqui.
Eu acho que tem uma pergunta do Luke. O Luke está perguntando se que na percepção de vocês, como a Receita Federal apoiará ou encorajará a implantação dessas normas? Professora Marta. Nós tivemos a participação, né, no nosso grupo do Matheus, acho que é importante deixar isso claro, porque... Que hoje é membro, inclusive, do CPC. Isso, é membro do CPC, e então, justamente para que a gente tenha um alinhamento com a Receita Federal, mas é importante lembrar que, assim, na visão da Receita Federal, se você aplica, se você é tributado pelo lucro real, você deveria aplicar norma full. Na cabeça deles é isso. Aí você fala assim, não existe essa obrigatoriedade direta. Tem mais ou menos de forma... Então, assim, eu não concordo muito com essa posição. Eu acho que você poderia estar no lucro real e aplicar outra norma, porque ele fala assim, na verdade, a obrigatoriedade é que tem que estar em conformidade com a 6.404. E se a gente olhar o CPC-PME, ele também está adequado com a 6.404. Então, o único cuidado que precisa ter é em relação a isso. Olha, se você é do lucro real, tem que aplicar uma norma que esteja em conformidade com a 6.404. Se é lucro presumido lucro simples, tem total apoio, ou seja, voltando na pergunta do Luque, tem total apoio da Receita Federal na tributação do presumido e na tributação do simples, é isso que nós estamos falando. Inclusive, uma coisa que a gente queria muito, né, professor Eliseu, era que tivesse uma obrigatoriedade de contabilidade para quem está no Simples. Por quê? Porque essa obrigatoriedade traria uma maior adesão na nossa visão. Mas vocês vão sair daqui me xingando, já vão mandar me matar, é isso? Não, né? Mas acho que é um belo começo foi essa simplificação das normas. Eu acho que faz todo sentido isso para até a valorização profissional do contador. E eu acho que esse passo da simplificação, e que foram de fato simplificações importantes, é um excelente começo para isso, né, Marta? Carneiro, assim, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a primeira decisão de política contábil que existe na empresa, a primeira e mais importante, porque ela é inicial, é qual o conjunto de normas que você vai aplicar, que vai em linha do que você estava perguntando de empresa de tecnologia. Então, eu vou dar exemplo de clientes nossos que iam iniciar atividades no Brasil, era uma empresa pequena, mas ela ia ser grande. Então, ele falou assim, para que eu vou adotar uma norma que depois eu vou ter que transitar? E nem tinham essas 4 normas, a gente só tinha a PME e a de grande porte. E justamente porque a empresa ela ia construir uma usina. E a gente falou assim, cara, eu preciso contabilizar ativar esse custo de empréstimo. Então, a gente não aplicou a PME. Em discussão com o cliente. Então, coisa número 1, o contador tem que tomar uma postura mais proativa, chamar o cliente para bater um papo, então tu precisa tomar mais cafezinho, contador, conversar com o cliente, olha, se existe esse conjunto de norma aqui, você pode fazer isso ou não pode, aqui tem esse outro, e tomar essa decisão em conjunto. Mas quando é multinacional, é extremamente complexo esse negócio. A gente sabe que não é tão simples e também não é para receber da matriz lá e ficar quieto. Porque eu estou com um caso só para você ter uma ideia, de uma aluna do mestrado que está fazendo a dissertação dela exatamente nesse processo de decisão. Quais são os determinantes numa decisão para uma multinacional? E ela vai fazer o estudo de caso da empresa dela, mostrando as implicações em números. Por que que aconteceu? A auditoria decidiu pela auditoria, não foi a matriz, não foi quem estava aqui, a auditoria esqueceu da IFRS 16 e a empresa esqueceu, e ela falou, mas não tinha que ter aplicado a IFRS 16? Aí a auditoria falou, não, porque você é PME. Aí falou assim, não, peraí, mas não era PME. Então o auditor decidiu que ela era PME da noite para o dia, porque ela era PME. E eu falava para ela, não, mas não tem a declaração explícita de que você é. Por isso que aquela declaração explícita de qual norma que você aplica, ela é importantíssima e é a primeira coisa que aparece na nota explicativa. E só uma observação, a microentidade, tanto que a microentidade ela não tem que fazer nota explicativa, ela está dispensada,
mas essa declaração não está dispensada. Além disso, ela tem que colocar qual a atividade operacional dela, porque a gente entendeu que essa nota ele tinha que colocar. Então, é tudo junto lá, põe a declaração e fala qual que é a atividade operacional. Só lembrar, né, que nós estamos trabalhando nessa parte aí, o grupo, né, ainda continua trabalhando, aquele último ponto que você tinha mostrado, onde vão entrar detalhes sobre notas explicativas para as pequenas, um pouco mais para dar aquela filosofia do que é nota explicativa, não é essa montoeira de coisas que a gente vê por aí. Sim. Acho muito, muito legal e é uma briga nossa da Abraps aqui, essa contabilidade mais consultiva. E você está certíssima, né, Marta? Eu acho que essa discussão inicial, não deixar o auditor independente escolher a prática contábil, né? A administração junto com o contador que decide a prática contábil, né? O auditor atesta a adequação das normas, né? E aí, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que estamos falando de tecnologia, né, que falamos do desenvolvimento de tecnologia, e falar um pouco da Nasajon, né, que é um parceiro e apoiador da Abrapsa, né? E quando a gente fala de contabilidade para empresas de pequeno, médio e até grande porte, né, é uma ferramenta de grande valia ali para os registros contábeis, fiscais e até mesmo processamento de BPO, de folha de pagamento, né? E eu gostaria de agradecer a presença da Nasajon e gostaria de convidar o Marco, diretor da Nasajon, para fazer uma apresentação de ferramentas para nos apoiar com esse processo de registros contábeis, fiscais e de folha de pagamento. Você está no mudo. Pelo convite. Está me ouvindo agora? Sim, sim, Marco. Obrigado aí pelo convite, parabéns à professora Marta, ao professor Eliseu. Esse, de fato, como eu costumo dizer, é um Brasil que a gente não conhece, né? Mas é um Brasil que dá muito orgulho quando a gente tem a oportunidade de entender o que ele é e como faz. Então, olha, parabéns a vocês. É espetacular poder participar aqui e conhecer esse mundo de vocês, né? Muito bacana. Vocês estão vendo a apresentação? Conseguem ver a minha tela? Sim, estamos vendo. Aqui, ok. Então, deixa eu colocar. Bom, obrigado a vocês aí pelo tempo, né? A Nasajon é um parceiro de muitos de vocês. A Nasajon hoje é uma empresa líder, inclusive, no segmento de contabilidade. Tem um grande número de clientes. É uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado. É uma empresa que tem uma preocupação não só com a tecnologia, mas com a informação que é levada ao contador, ao cliente. É uma empresa 100% brasileira, possui diversos indicadores muito interessantes, inclusive no que tange a Reclame Aqui, uma empresa com 40 anos e com 5 reclamações. Não é nem objeto de índice, né? E todas elas resolvidas. Além do custo-benefício, a Nasajon sempre foi e sempre será um grande parceiro do contador. O reconhecimento, né, de entidades, de órgãos, de associações, tanto de RH como de melhores lugares para se trabalhar, né, como o Great Place to Work, a aferição de tecnologia. Então, a Nasajon é e sempre será uma referência no que tange a tecnologia, pessoas e agora em processos, que eu vou detalhar para vocês um pouco mais. Até destacando aqui que somos há 10 anos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Aqui alguns dos nossos clientes, né? A Nasajon atende a grandes clientes, uma vez que a Nasajon possui 3 grandes linhas de negócio. Uma delas é o RP, a outra é a contabilidade e a outra é Ana, que eu vou contar para vocês aqui um pouquinho mais. Então, Ana é uma unidade de serviços de uma empresa que até então só vendia tecnologia. O que essa unidade realiza? Ela realiza a gestão dos processos de negócio da área de recursos humanos do DP. Marco, isso é BPO? Não. Marco, isso é terceirização da folha? Não. Como que eu compro esse sistema? Não compra, a gente não vende. Com o Ana, você joga fora o sistema de folha que você tem, você não precisa nunca mais dele. E por que eu digo que ele não é somente um BPO ou somente uma terceirização? Porque Ana tem um ecossistema que entrega muito mais coisas para vocês e, consequentemente, para os seus clientes, que uma folha de pagamento ou uma terceirização, um BPO não entrega.
Então, por exemplo, o tributário fiscal é realizado por Ana. O atendimento remoto ao colaborador, seja pela web, pelo celular, pelo WhatsApp ou pela Alexa, 24 horas por 7. O ponto biométrico, aqueles colaboradores que estão usando ainda a folha de ponto manual, porque estão em home office e as empresas não estão conseguindo apurar, Ana permite que ele consiga, né, registrar o ponto biométrico, olhando para o celular, ou digitando no computador, ou olhando para o computador, ou falando para a Alexa. Alexa, cheguei. E isso é uma coisa muito interessante, porque permite que as empresas tenham uma outra governança, né? E isso não tem custo adicional, isso tudo é entregue para os clientes de vocês e para vocês. Dashboards de informação, e são infinitas as possibilidades de dashboard aqui, para a gente levar o conhecimento para a ponta, que é onde está o seu cliente. Se eu for mostrar para vocês de uma maneira prática aqui, quem é Ana? Ana é isso aqui. Ana entrega os serviços e processos da folha de pagamento, todos eles, fim a fim, e integra com todos os RPs do mercado, com todos os sistemas contábeis, então a informação vai direto para a sua base. Ana é informação, Ana leva a informação para o usuário, seja ele o gestor, seja ele o empregado, seja ele RH, seja ele a contabilidade. Ana trabalha os encargos fiscais, Ana entrega o e-social, Ana atende os colaboradores na necessidade de benefícios, e tudo isso automaticamente, ele não precisa falar com mais ninguém. Ana entrega um nível de serviço tão interessante que clientes que vocês têm, por exemplo, de varejo ou de serviços com endereços distribuídos pelo Brasil, eles conseguem levar o RH até essas unidades 24 horas por 7, sem precisar de um ser humano. Ana entrega a execução de tudo isso no primeiro dia útil seguinte. E o RH 2.0. Então, aqui para vocês, alguns exemplos, né, do que é esse RH 2.0, do que nós entregamos em todas essas caixinhas aqui, e por isso que eu digo que Ana é um gerenciamento de processos de negócio bastante. Ana entrega a oportunidade do acesso remoto para vocês, escritórios, para vocês, BPOs e seus clientes. É um diferencial. Ana traz a regularidade para o novo normal, que é uma preocupação, uma angústia de muitas empresas. Ana centraliza essa gestão, ela não é só um processo de terceirização, ela entrega muito mais coisa. Ana, por exemplo, entrega uma plataforma de avaliação de desempenho e painel de colaborador para os seus clientes, né? É um outro patamar, é um outro modelo de gestão. A experiência que a Ana entrega para o colaborador, para o gestor, para a empresa e para vocês é completamente fora do que existe hoje. Ana é a primeira no mercado brasileiro. Não existe uma entrega igual a de Ana. E o ROI, que é o ganho que você tem quando uma série dessas questões podem ser incorporadas dentro do seu negócio de BPO. E por isso eu digo e convido vocês a refletirem. Ana pode ajudá-los a alcançar um outro patamar dentro do próprio negócio de vocês. E como que a Ana faz isso? Ela ajuda vocês a saírem de um modelo transacional para um modelo mais relacional com seus clientes. Ninguém precisa mandar embora aqui toda a equipe de RH, na verdade, ou de DP. Esses profissionais podem ajudar vocês a gerarem mais receita sendo consultores, né? Saindo do operacional e entregando aquilo que é mais relevante, que é conhecimento. Ana pode ajudar vocês a revisitarem estruturas de custo e de produtividade. Horas que vocês gastam apurando o ponto, por exemplo, que o cliente faz manual, manda para você numa planilha e depois você tem que imputar. A possibilidade de erro, uma vez que alguém pode ter errado nessa cadeia aí, como é que faz? Ana, inclusive, critica a folha, ela critica os salários e apresenta as maiores diferenças para que você possa avaliar se houve um erro ou uma possível fraude ali no processamento daquela folha. Ana impacta na sua produtividade de maneira muito positiva. Ana permite um modelo de gestão integral e remota. Você não precisa mais ter essas atividades dentro da sua empresa. Tudo remoto, incluindo o atendimento às demandas dos empregados e colaboradores. Isso traz um novo patamar de experiência. Ana, é escalabilidade. Quando você ganha um cliente de 1.000 funcionários ou de 3.000 funcionários, é uma preocupação. Você tem que aumentar o DP, aumentar o RH para ter mais gente para trabalhar para os seus clientes. Não precisa, porque a Ana entrega para você essa escalabilidade. Desde então, você não precisa mais se preocupar. Crescer não é um problema. E a escassez de mão de obra de departamento pessoal deixa de ser uma realidade para você.
além da oportunidade de receita adicional, porque se você tem algum cliente que não tem RP ou que deseja mudar a plataforma de RP, a Nasajon com Ana também entrega o RP para esses seus clientes e a Nasajon remunera a sua empresa como um parceiro de negócios num modelo de remuneração vitalício. Enquanto aquele cliente está conosco, você recebe a sua participação. E é um modelo transparente, onde a gente deixa claro para o cliente que ele tem vantagens com isso, porque ele passa a ter um custo diferenciado, justamente porque ele é seu cliente, e você acaba entregando algo muito maior, né? Além do processo de negócio do RH e do DP, também a oportunidade de organizar e estruturar melhor os processos de gestão financeira do cliente. Aqui os meus contatos, se vocês quiserem apontar, por favor, a câmera do seu iPhone ou o leitor do código de QR Code do seu celular Android, você consegue capturar aqui os meus dados de contato. Agradeço pela oportunidade e muito feliz aqui de ter participado com vocês. Obrigado. Marco, nós que agradecemos. De fato, eu acho que é uma excelente ferramenta ali no intuito, de novo, de sermos consultivos, né? E sermos valorizados como profissionais de contabilidade consultivos. Eu acho que essa é uma ferramenta que nos ajuda, sim, a trabalhar nesse sentido e discutir pontos relevantes como esse que o professor Eliseu e a professora Marta trouxeram aqui para nós, tá bom? Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta para o professor, para o professor Eliseu, ou para a professora Marta, ou até mesmo para o Marco, e agradecer de verdade a disponibilidade do professor Eliseu, da professora Marta e da Nasajon. Acho que vocês realmente, de parabéns, o nível das apresentações, o pragmatismo como foi apresentado, os pontos de maneira simples e clara. Eu acho que não precisa ser difícil ou complexo, né? Acho que passar de uma maneira clara facilita aqui para todo mundo ali o dia a dia e para a gente entregar serviços de qualidade para os nossos clientes. Eu posso Claro. só apenas. Eu estou com um problema outro de 17h45, eu tenho o início de uma aula aqui. Então, eu quero agradecer fortemente a vocês aí da Abrapsa pelo convite, tá certo? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, a todos os que tiveram a santa paciência de nos acompanhar, e a colega professora Marta Pelúcio pela sua ajuda e pela garantia de que qualquer coisa que estiver furada aqui, ela estará consertando. Tá legal? Então, gente, muito obrigado, muito agradecido. Até uma próxima. Vou me pedir desculpas, mas eu vou ter que sair, tá ok? Não, já acabou mesmo o evento. Muito obrigado, professor. Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Tchau, professor. E tchau para vocês. Eu também vou sair, que eu preciso entregar esse CD. Eu acho que a maioria que está aqui também. Então, deixa eu sair correndo. Tá bom, Então, Marta. tá, Muito tchau. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí pela presença. Muito obrigado, Marcos, também. Muito obrigado a todos. Imagina, parabéns pelo evento. Contem sempre com a gente, Carlos. Tá ótimo, Marco. Até logo. Até logo.